Agora na São Lourenço FM, Esporte 91. O seu programa esportivo com todas as informações. Esporte 91. Apresentação, Wellington Batista. Bom dia, ouvintes de São Lourenço e região. Está começando agora pela São Lourenço FM, o Esporte 91, seu programa de todos os esportes. Bom dia, José Roberto, Natália Schneid, tudo bem? Tudo bom, Wellington? Bom dia. Tudo bem, e você? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus, né? Antes dos destaques do programa, eu vou deixar aqui um recado para todos os ouvintes. O programa Notícia, Entrevista e Comentário está sendo transmitido com imagens ao vivo no canal do YouTube. Então vai lá no YouTube, Rádio São Lourenço FM, para você acompanhar o programa com imagens, né? E também o nosso Esporte 91, todos os dias mais tarde um pouquinho, estaremos disponibilizando um podcast do programa inteiro para você ouvir a hora que quiser e também compartilhar, ok? Então vamos para os destaques do Esporte 91 desta segunda-feira. Destaques do Esporte 91. Hoje no Esporte 91 vamos falar do Campeonato Municipal de Futebol Amador de São Lourenço, que teve mais uma rodada no domingão. Em Caxambu e Baipendi tivemos uma partida pelo Campeonato Intermunicipal da ACC. Já no campeonato do bairro da Serrinha já está definida a grande final do campeonato. No Campeonato Regional da Liga de Andrelândia começaram as semifinais. Em Olímpio Noronha, Atlético de São Lourenço e a equipe da Honda estrearam na competição. Já no Campeonato de Empresa e Comércio São Lourenço chegamos ao fim da primeira fase e já temos a definição da próxima fase da competição. No Brasileirão tudo na mesma, né? Mais uma vitória do Mengão e teve gol do Gabigol. E teremos as bombas do Esporte 91. São Lourenço FM, Esporte 91. E o Esporte 91 desta segunda-feira começa falando do Campeonato Municipal de Futebol Amador de São Lourenço. A bola rolou nos gramados da cidade para mais uma rodada. Lá no campo do Santa Helena, tivemos o jogo entre o Honda e a equipe do Conquista, né? E a Honda venceu por 2-0. Mais uma vitória da Honda aí que não perde de jeito nenhum, hein? William Procópio fez os 2 gols da equipe da Honda. Já no segundo jogo lá do campo do Santa Helena, o Sport enfrentou o Cruzeirinho. O jogo terminou empatado em 1-1. Nicolas do Carmo fez o gol para o Cruzeirinho e Jesus Luiz fez o gol de empate para o Sport. E no campo da Associação Esportiva Rio Verde, a outra partida, o Santa Helena venceu o Ajax por 3-1. Agora eu vou falar do Campeonato Intermunicipal da ACC, que está acontecendo em Caxambu e Baipendi. E ontem tivemos uma partida válida pelo campeonato. Lá no campo da Fundação, o Marimbeiro de Cambuquira enfrentou o Viracopos de Cruzilha. O jogo terminou 4-1 para a equipe aí do Marimbeiro de Cambuquira. O destaque da partida foi Carlos Alberto Caetano, da equipe do Marimbeiro. Com essa vitória, a equipe do Marimbeiro fica a uma vitória para conseguir a última vaga para a fase mata-mata da competição pelo Grupo B. No Grupo A já estão classificadas 3 equipes de Caxambu, que é o Santa Helena, Cachorro Molhado e também o Bangu. E no Grupo C, o Piracicaba de Baipendi e o Flamenguinho de Caxambu já garantiram também vaga para a próxima fase. Agora eu vou falar do Campeonato Municipal de Futebol Amador lá de Carmo de Minas, que no último sábado tivemos aí o pontapé inicial da competição. Na primeira partida, que foi um feriadão, a equipe do Carmo de Minas enfrentou o Cachorro Molhado de Caxambu e a equipe de Carmo de Minas venceu por 2-0. E na outra partida, a equipe do Galácticos de Cristina, enfrentou a União Santo Antônio de Carmo de Minas e o jogo terminou 4-1 para a equipe de Cristina, hein? E ontem mais 2 partidas completaram a primeira rodada aí do Campeonato Municipal de Carmo de Minas. O Nova Era venceu o Amigos do Bairro por 6-1 e o Colinas jogou com o Veteraninho e o jogo terminou 2-0 para a equipe do Colinas. Esporte 91. Já no bairro da Serrinha tivemos os jogos da volta das semifinais aí do Campeonato de Futebol Amador lá do bairro da Serrinha. Na primeira partida, a equipe do Serrinha empatou em 1-1 com os nossos amigos júniors, E como a primeira partida também terminou empatado e o Serrinha tinha a melhor campanha aí da primeira fase, conseguiu a vaga para a grande final. Já na outra partida, a equipe do Bocaina venceu o Rosário Júnior por 5-3. Para lembrar a todos, na primeira partida terminou empatado em 4-4, então o Bocaina também está classificado para a grande final. No próximo domingo, começa então a disputa da final lá no bairro da Serrinha, entre Serrinha enfrentando a equipe do Bocaina. A final lá na Serrinha será em 2 partidas. Agora o assunto aqui é o Regional da Liga de Andrelândia. Nesse domingo começou também a fase de semifinal da competição. Minha gente,
nossa região aí em clima de decisão no final desse ano, hein? Na primeira partida lá em Andrelândia, o Atalanta recebeu o Cabo de Bom Jardim de Minas e o jogo terminou empatado em 1-1. E em Cruzília, tivemos aí um dos maiores clássicos, se não for o maior clássico da nossa região. A equipe do 7 de setembro de Cruzília enfrentou o Ipiranga de Cruzília e na primeira partida terminou 3-0 para a equipe do 7, né? Na próxima semana vamos ter as partidas de volta da competição. Ainda não tem nada definido, até porque pelo regulamento, né, da Liga de Andrelândia não existe saldo de gols. Então, no caso, se o Ipiranga, que perdeu por 3-0, vencer por 1-0 uma vitória simples, leva o jogo para a prorrogação. A bola rolou também pelo Intermunicipal da Lifon, né, que é o campeonato lá de Olímpio Noronha. Ontem, duas equipes de São Lourenço estrearam na competição. A equipe da Honda venceu a Associação por 1-0 e a equipe do Atlético de São Lourenço enfrentou o Jesuânia e começou mal, perdendo por 3-0, né? Eu conversei até com o presidente do Atlético de São Lourenço, ele me disse que o time jogou bem, se comportou bem, né? Tomou 1-0 no começo do jogo e os outros dois gols foram no finzinho da partida, na hora que o Atlético foi por tudo ou nada, ou fazia um ou tomava gol e acabou tomando 2 gols aí. Mas ainda nada definido para as duas equipes de São Lourenço, que ainda tem chance de classificação. Agora o assunto é o futsal, vamos falar do Campeonato de Empresas e Comércio, né, que já tem a definição do mata-mata após aí a primeira fase de grupo. Amanhã, às 20h30, teremos a primeira partida aí das quartas de final. O Gomes Depósito vai enfrentar o Carrossel Centro e às 21h30, o Posto São João vai enfrentar a equipe do Sempre Nosso. São Lourenço FM, Esporte 91. Vamos falar um pouco de velocidade, né? Ontem tivemos o Grande Prêmio do Brasil no circuito de Interlagos, né? E Max Verstappen venceu o GP tumultuado e cheio de emoções. Pole position da prova, o holandês da Red Bull se garantiu desde o começo da prova e cruzou a linha de chegada em primeiro. Pierre Gasly e Carlos Sainz completaram as 3 primeiras posições. Gasly fez uma prova competitiva, andando sempre atrás das Mercedes, das Ferraris e das Red Bulls, mas à frente das demais equipes. Só que o francês acabou sendo o maior beneficiado das emoções das últimas voltas da corrida. Primeiro, Sebastian Vettel e Charles Leclerc se tocaram e abandonaram a corrida na volta 66. Depois de um safety car provocado pela dupla, Alexander Albon e Lewis Hamilton se tocaram, abrindo a porta para o francês da Toro Rosso passar os dois. Foi o primeiro pódio do francês na categoria, né? Hamilton ainda conseguiu o 3º lugar, tentando superar a Toro Rosso até a linha de chegada. No entanto, o britânico acabou punido aí pelo toque em alvo, com 5 segundos acrescidos no seu tempo final, caindo para o 7º lugar. Também seu primeiro pódio, Carlos Sainz acabou com o 3º colocado com a McLaren, né, no melhor resultado da equipe desde o fim da parceria com a Mercedes no fim de 2014. Naquele ano, o time conseguiu colocar seus 2 pilotos do GP da Austrália, com Kevin Magnussen em segundo e Jason Button em terceiro. Agora só o gongo, porque vamos falar de UFC. No sábado tivemos mais um evento do UFC aqui no Brasil, e foi lá no ginásio do Ibirapuera, né? Na luta principal, o brasileiro Ronaldo Jacaré enfrentou o polonês Jan Blachowski. E o brasileiro não esteve bem e perdeu por decisão unânime dos juízes, né? Além do Jacaré perder também, os 2 lutadores, né, da luta principal foram muito vaiados aí pelo nível muito fraco da luta. Já no co-evento principal, o brasileiro Maurício Shogun Rua enfrentou Paul Craig e a luta terminou empatada, né? Destaque mesmo fica para o brasileiro Charles Oliveira do Bronx, né, que venceu Jared Gordon com um nocaute ainda no primeiro round. Com essa vitória, o brasileiro Charles do Bronx, que é especialista no jiu-jitsu, entra na mira para a disputa do cinturão dos pesos leves, cinturão que pertence ao russo Khabib Nurmagomedov, que está invicto na carreira, 28 lutas e 28 vitórias. Esporte 91. E hoje tem notícia boa da seleção brasileira, mas lógico que não é da seleção principal, né? Que passou vergonha aí no feriado, perdeu para a Argentina. Vou falar da seleção brasileira sub-17. Ah, sim, então muito bem. O Brasil conquistou o tetracampeonato mundial de futebol sub-17 na noite deste domingo, jogando no Bezerrão no Gama, né? A seleção brasileira saiu atrás do México, mas repetiu o que fez aí durante toda a competição. Colocou a alma na ponta da chuteira e foi buscar uma virada eletrizante, com gols de Caio Jorge e Lázaro nos últimos 10 minutos de jogo. Brian Gonzalez fez o gol aí dos mexicanos. Desta forma,
o Brasil segue como o segundo maior vencedor da competição, agora com 4 títulos. O Brasil venceu em 1997, 99, 2003 e além agora de 2019. Atrás apenas da Nigéria, né, dona de 5 taças. O México, por sua vez, continua com 2 canecos e desperdiçou ontem a chance de igualar a seleção brasileira. O herói do triunfo brasileiro foi o Lázaro, né, responsável pelo gol que determinou a vitória sobre a França na semifinal. E o jovem jogador do Flamengo voltou a ser o talismã da grande final. Entrou no segundo tempo e aos 47 minutos da etapa final marcou o gol do título, né? Então parabéns aí. Acho que a base da seleção brasileira vem que vem, né? Vamos ver se quando chegar na principal vai ser bem aproveitado. Se a seleção brasileira principal não vai ser sempre esse mais do mesmo aí que a gente tá cansado de ver, né? Eu estou contigo e não abro. Agora vamos falar do Brasileirão, porque tivemos mais uma rodada no fim de semana, né? E não estou repetindo não. Tivemos mais uma vitória do Mengão e mais um gol do Gabigol. Pintou o campeão. Só não concorda quem é clubista. O Flamengo poderá ser campeão já no próximo final de semana, mesmo sem entrar em campo. Se o Palmeiras não vencer o Grêmio no Allianz Parque, o Mengão vai soltar o grito de campeão, né? A rodada começou no sábado aí, já vamos falando do clássico de São Paulo, né? Santos e São Paulo fizeram clássicos na Vila Belmiro e o jogo terminou empatado em 1-1. Carlos Sanches fez o gol para o Santos e o Daniel Alves fez o gol de empate para o São Paulo. Resultado que foi muito bom até para o Corinthians, né? Que briga aí com o São Paulo por uma vaga na Libertadores. Já o Fluminense recebeu o Atlético Mineiro e o jogo também terminou no 1-1. Patrick fez o gol contra para o Fluminense de Santo fez o gol para o Galo. O negócio tá feio pro Fluminense, hein? E o Fluminense cada vez mais perto de pagar a Série B que eles estão devendo já tem uns anos. Já no domingão, né, tivemos mais algumas partidas pelo Brasileirão, né? O Flamengo, Mengão sem freio. Igualzinho caminhão velho sem freio na ladeira. Tá passando em cima de todo mundo. Foi lá no Rio Grande do Sul enfrentar o Grêmio na Arena Olímpica e venceu por 1-0 com gol de pênalti aí do Gabigol, né? Mais um passo, né, para o título aí. A torcida do Flamengo já não vê a hora de gritar o campeão. Merecido, né, gente? Merecido. O Flamengo realmente jogou o melhor futebol de 2019 e nada mais justo do que ser o grande campeão do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras foi até na Bahia, lá na Arena Fonte Nova, enfrentar o Bahia e o jogo terminou empatado em 1-1. Arthur Caíque fez o gol para o Bahia e o Borja, o colombiano Borja, fez o gol de empate para o Palmeiras. O Palmeiras, após o jogo, aí, até o Dudu, um dos jogadores mais importantes do Palmeiras, já entregou os pontos, falou que não tem como mesmo, né, chegar aí no Flamengo. Na Arena Corinthians tivemos aí um embate entre Corinthians e Internacional, né, em briga aí pela vaga na Libertadores. O jogo terminou 0-0, um jogo bem morno, viu? O jogo feio da rodada, mais feio que o Cássio lendo o jornal na calçada. Na Arena Condá, a equipe da Chapecoense, né, que ainda tenta escapar da Série B, enfrentou o Ceará e o jogo terminou 1-0 para a Chapecoense com um gol de Everaldo. Já o Botafogo, do meu amigo Leandro, o Botafogo, eu tô começando a ficar com medo do Botafogo. O Botafogo foi no Paraná enfrentar o Atlético Paranaense e o Atlético venceu por 1-0 com um gol de Tony Anderson. Será que dá pro Botafogo escapar? É claro que sim! E o Fortaleza recebeu o CSA e venceu por 3-0, né? Paulão, Juninho e Tinga fizeram os gols aí do Fortaleza, né? E hoje teremos mais 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro, finalizando essa rodada. O Vasco recebe Goiás às 19h30 e o Cruzeiro recebe o Avaí às 20h no Mineirão. E o Cruzeiro tá igual mulher desconfiada. Não sai da porta da zona. Após esses resultados, o G4 então ficou desta maneira, né? O Flamengo mais campeão do que nunca com 81 pontos, o Palmeiras em segundo com 68, o Santos vem na terceira colocação com 65 e o Grêmio fecha o G4 com 56 pontos. Já no Z4, o Cruzeiro está na 17ª com 35 pontos, o CSA vem em 18º com 29, Chapecoense 25 e o Avaí fecha aí, já o time que já caiu, né? Não tem como escapar mais, está com 17 pontos. São Lourenço FM, Esporte 91. E agora vamos para as bombas do Esporte 91. E o sonho de repatriar Neymar ainda segue vivo no Barcelona, né? O maior alvo do clube na última janela. O brasileiro ganhou muitos elogios aí do Eric Abidal, né? Ex-jogador do Barcelona e atualmente secretário técnico do clube. O francês foi questionado sobre o craque, né? E o ex-lateral fez questão de não fechar nenhuma porta para o brasileiro, que saiu aí do Camp Nou irritando a torcida pela ida ao PSG.
mas ainda conta com carinho de parte dos torcedores e principalmente aí dos atletas, né? Inclusive o Messi é louco para o Neymar voltar para o Barcelona. Não dá para acreditar. A diretoria do Botafogo abriu negociações com representantes do atacante Jefferson, de 23 anos, né, que foi um dos destaques aí do Paulista de Jundiaí, na conquista da 4ª divisão do Campeonato Paulista. O jogador foi fundamental na conquista do Caneco, anotando vários gols decisivos. No total, balançou as redes 11 vezes, sendo um dos artilheiros do torneio. Será que vai chegar o 9 do Botafogo? Tenha santa paciência. Depois de perder o título da Copa Paulista para o São Caetano neste sábado, o técnico do 15 de Piracicaba, Tarcísio Pugliese, confirmou que Thiago Nunes o convidou para ser seu auxiliar aí no Corinthians, né? O novo treinador do Timão foi seu auxiliar e preparador físico no início da carreira. Na última quarta-feira, Zlatan Ibrahimovic comunicou oficialmente que deixará aí o Los Angeles Galaxy no fim do seu contrato, que vence aí no próximo do dia 31 de dezembro. E apesar de já estar com 38 anos, grandes equipes estão interessadas no futebol do atacante sueco, né? A maioria delas da Itália. Ibra, inclusive, já impôs uma condição aos clubes, né, que desejam contar com seu futebol a partir de 2020. Receber um salário de no mínimo 1 milhão de euros por mês. Tô louco, meu! Brincadeira! Que é na faixa aí de 4,62 milhões de reais por ano, né? Os interessados seriam Milan, Roma, Bolonha, Fiorentina e também o Napoli. Esporte 91. E chegamos ao fim do Esporte 91 desta segunda-feira. Na próxima quinta estaremos de volta com mais notícias do esporte de São Lourenço e também de toda a região. Agora vocês ficam com a continuidade de notícias, entrevistas e comentários com o José Roberto e também com a Natália Schneid, né? Uma ótima semana para todos nós.